Quinta palestra: Calvinismo e Arte. Introdução. Nesta quinta palestra, que é a penúltima, falarei sobre o calvinismo e a arte. Temos hoje uma quase adoração e uma ampla aceitação à arte. Não é a tendência hoje prevalecente que me induz a fazer isso. Genuflexão ante uma adoração quase fanática da arte, tal como o nosso tempo promove, deveria se harmonizar pouco com a elevada seriedade da vida que o calvinismo tem pleiteado e tem selado, não com lápis ou pincel no estúdio, mas com seu melhor sangue na estaca e no campo de batalha. Além disso, o amor pela arte, que está tão amplamente em alta em nossos dias, não deveria vendar nossos olhos, mas deve ser examinado sóbria e criticamente. Isto indica o fato que é facilmente explicável de que o refinamento artístico, até aqui restrito a uns poucos círculos favorecidos, agora tende a ganhar terreno entre a classe média mais ampla, ocasionalmente exibindo sua inclinação até mesmo para a camada mais baixa e mais larga da sociedade. É a democratização, se vocês gostam, de uma expressão da vida que até agora recomendava-se por seus encantos aristocráticos. Embora o artista realmente inspirado possa lamentar que, para a maioria, tocar piano é simplesmente dedilhar e pintar pouco mais do que borrar, todavia, o sentimento exuberante de ter uma participação nos privilégios da arte é tão irresistível que isso é preferível ao abandono da educação artística na escola. Ter colocado uma produção própria, embora pobre, sobre o altar da arte, torna-se mais e mais a característica de uma civilização desenvolvida. Finalmente, em tudo isso, expressa-se o desejo pelo prazer através do ouvir e do ver, especialmente por meio da música e do teatro. Os motivos nem sempre são os mais nobres. E se não pode ser negado que muitos cortejam estes prazeres sensoriais por meios que são menos nobres e muitas vezes pecaminosos, é igualmente certo que em muitas ocasiões este amor pela arte leva os homens a procurarem prazer em direções mais nobres e a depreciarem o apetite pela mais baixa sensorialidade. Especialmente em nossas grandes cidades, os diretores de teatro são capazes de prover excelentes entretenimentos, e os meios de comunicação entre as nações conferem um caráter internacional a nossos melhores cantores e atores, de modo que os prazeres artísticos mais refinados são agora trazidos a um preço acessível dentro do alcance de uma classe cada vez maior. Além disso, é simplesmente de justiça reconhecer que, ameaçado de atrofia pelo materialismo e pelo racionalismo, o coração humano naturalmente procura em seu instinto artístico um antídoto contra este processo murchante. Descontroladas, as influências dominantes do dinheiro e do intelectualismo estéril reduziram a vida das emoções ao ponto de congelamento. É incapaz de entender os benefícios mais santos da religião. O misticismo do coração reage numa intoxicação pela arte. Por isso, embora eu não esqueça que o verdadeiro gênio da arte procure pelos cumes do isolamento em vez das planícies baixas, e que nossa época, tão pobre na produção da verdadeira arte criativa, é considerada aquecer-se no esplêndido fulgor do passado. Além disso, embora admita que a reverência da arte pelo profano vulgus necessariamente deve levar à corrupção da arte, todavia, em minha opinião, até mesmo o fanatismo estético mais injudicioso permanece muito mais alto do que corrida comum pela riqueza, ou por uma prostração ímpia diante do santuário de Baco ou Vênus. Arte, aspiração da alma.
Nessa época fria, irreligiosa e prática, o ardor dessa devoção à arte tem mantido viva muitas das mais altas aspirações de nossa alma, as quais de outro modo facilmente poderiam morrer, como ocorreu na metade do século passado, século XVIII. Assim, vocês veem que eu não menosprezo o movimento estético atual, mas à luz da história, o que deveria ser desaprovado é o esforço imprudente para colocá-lo mais alto do que, ou até mesmo fazê-lo de igual valor ao movimento religioso do século XVI. Todavia, isso é o que eu estaria fazendo se mendigasse para o calvinismo o favor deste novo movimento artístico. E, portanto, quando advogo a importância do calvinismo no campo da arte, de modo algum sou induzido a fazê-lo por esta vulgarização da arte, mas ao contrário, mantenho meus olhos fixos sobre o belo e o sublime em seu significado eterno e sobre a arte como um dos mais ricos dons de Deus para a humanidade. Os preceitos enfrentados pelo calvinismo. Aqui, contudo, todo estudante de história sabe que eu tropeço num preconceito profundamente enraizado. É dito que Calvino era pessoalmente destituído de instinto artístico e que o calvinismo, o qual na Holanda veio a ser culpado de iconoclastia, não pode senão ser incapaz quer de desenvolvimento artístico, quer de verdadeira notável produção artística. Portanto, uma breve palavra acerca deste forte preconceito é oportuna aqui, sem colocar uma avaliação muito alta sobre seu Wer nicht liebt, Weib, Wein und Gesang. É indiscutível que Lutero era artisticamente mais inclinado do que Calvino. Mas o que isso prova? Vocês negarão ao helenismo seus louros artísticos porque, desprovido de todo senso de beleza, Sócrates gabava-se da beleza de seu nariz gigante, porque permitia sua respiração passar mais livremente? Os escritos de João, Pedro e Paulo, os três pilares da igreja cristã, exibem em uma única palavra qualquer apreciação especial pela vida artística? Além disso, seja perguntado reverentemente há alguma ocasião nos evangelhos em que Cristo de algum modo suplica pela arte como tal ou busca seu prazer? E já que essas questões, uma por uma, devem ser respondidas no negativo, vocês têm por isso o direito de negar o fato que o cristianismo como tal tem sido de uma importância quase inestimável ao desenvolvimento da arte? E se não, por que então vocês acusariam o calvinismo sobre a simples base de que Calvino pessoalmente tinha pouca sensibilidade para a arte? E quando vocês falam da iconoclastia dos mendigos, vocês deveriam esquecer que no século XIII, no século VIII, no meio do artístico e belo mundo grego, o espírito viril de Léo Isaurus instigou uma iconoclastia ainda mais violenta e por isso deveria ser negada a Bizâncio a honra de ter produzido os mais admiráveis monumentos? Vocês perguntam por provas adicionais do contrário? Bem, ainda mais claramente do que Léo Isaurus, no século VIII, ou os mendigos da Holanda no século XVI, Maomé, em seu Corão, militou contra imagens de todos os tipos. Porém, isso justificará a acusação de que Alhambra, em Granada, e Alcázar, em Sevilha, não são produtos maravilhosamente belos da arte arquitetônica? O instinto artístico é um fenômeno universal. Não devemos nos esquecer que o instinto artístico é um fenômeno universal, mas que em relação aos tipos nacionais, climas e países, o desenvolvimento deste instinto artístico está desigualmente muito dividido entre as nações. Quem vai procurar um desenvolvimento da arte na Islândia e quem, por outro lado,
não sentirá seu perfume, se posso me expressar assim, em meio ao luxo da natureza no Oriente? É então uma questão de surpresa que o sul da Europa tenha sido mais favorável ao desenvolvimento deste instinto artístico do que o norte? E quando a história mostra que o calvinismo foi mais amplamente recebido pelos povos do norte, prova algo contra o calvinismo, que nas nações que vivem num clima mais frio e ambiente natural mais pobre, ele não foi capaz de estimular uma vida artística tal como a desenvolvida entre as nações do sul? Porque o calvinismo preferiu a adoração de Deus em espírito e em verdade à riqueza sacerdotal, ele foi acusado por Roma de ser destituído de uma apreciação pela arte. E porque ele reprovou que a mulher se rebaixasse como um modelo de artista ou abandonasse sua honra no balé, sua seriedade moral entrou em conflito com o sensorialismo daqueles que julgaram não sacrificar demais o sagrado por causa da divindade da arte. Tudo isso, contudo, diz respeito somente ao lugar que a arte deve ocupar na esfera da vida e os limites de seu domínio, mas não toca a arte em si mesma. Portanto, para verem a importância do calvinismo para a arte de uma plataforma mais alta, sigam-me na investigação destes 3 pontos. Primeiro, por que o calvinismo não permitiu desenvolver um estilo de arte próprio dele? Segundo, o que flui de seu princípio para a natureza da arte? Terceiro, o que de fato ele tem feito para seu progresso? Por que o calvinismo não desenvolveu um estilo próprio de arte? O calvinismo não desenvolveu um estilo arquitetônico. Tudo estaria bem se o calvinismo tão somente tivesse desenvolvido um estilo arquitetônico próprio dele, exatamente como o Partenon é o motivo de orgulho de Atenas, o Panteão de Roma e a Santa Sofia de Bizâncio, a Catedral em Colônia ou a Catedral de São Pedro do Vaticano. Assim, o calvinismo também deveria ser capaz de exibir uma construção impressionante, incorporando toda a plenitude de seu ideal. E que não fazê-lo é considerado prova suficiente de sua pobreza artística. Certamente é entendido que o calvinismo tentou subir ao mesmo luxo artístico, mas é censurado como tendo provado ser incapaz de alcançá-lo. Sua inflexibilidade estéril foi o obstáculo que impediu todo o desenvolvimento estético superior. E quando o humanista orgulha-se da arte clássica da velha Hellas, a igreja grega da Bizantina e Roma de suas catedrais góticas, então o calvinismo é considerado como uma imposição complicada pela acusação dolorosa de ter diminuído a plenitude da vida humana. Agora, em oposição a essa acusação completamente injusta, eu sustento que, em razão de seu próprio princípio superior, não foi permitido ao calvinismo desenvolver um estilo arquitetônico próprio. Por isso, fui obrigada a considerar primeiro a arquitetura, porque tanto na arte clássica como na assim chamada arte cristã, a absoluta e todo abrangente produção artística foi exibida na arquitetura, com todos os outros departamentos da arte finalmente adaptando-se ao templo, igreja, mesquita e pagode. Observação: pagode, templo pagão entre alguns povos da Ásia. A arquitetura esteve intimamente ligada à religião. Dificilmente pode ser mencionado um único estilo artístico que não se originou do centro da adoração divina e que não procurou a realização de seus ideais nas construções suntuosas feitas para esta adoração. Este foi o florescer de um impulso que em si mesmo era nobre. A arte derivou seus mais ricos motivos da religião. A paixão religiosa foi a mina de ouro que tornou financeiramente possível suas concepções mais audazes. Para a realização de suas concepções, neste campo santo,
a arte não encontrou apenas o círculo restrito de seus amantes, mas igualmente toda a nação a seus pés. A adoração divina forneceu o laço que unia as artes separadas, e o que revela ainda mais, por essa ligação com o Eterno, a arte recebeu sua unidade interior e sua consagração ideal. Isto explica o fato que qualquer coisa que o palácio e o teatro possam ter feito para o desenvolvimento da arte sempre foi por meio do santuário que ela foi marcada com o sinal de um caráter especial e ao qual estava em dívida por um estilo criativo. O estilo da arte e o estilo da adoração coincidiam. Certamente, se este casamento da adoração, inspirada pela arte, com a arte inspirada pela adoração, sendo o estágio intermediário, mas o objetivo máximo a ser obtido, então, deve ser francamente confessado, que o calvinismo não pode senão declarar-se culpado. Se, contudo, pode ser mostrado que essa aliança da religião com a arte representa um estágio inferior de religião e, em geral, do desenvolvimento humano, então está claro que nessa própria falta de um estilo arquitetônico especial, o calvinismo encontra uma recomendação ainda mais alta. Estando plenamente convencido de que este é o caso, prossigo para dar a razão dessa convicção. A aliança entre religião e arte representa uma forma baixa de religiosidade. Primeiramente, então, o desenvolvimento estético da adoração divina, que conduziu àqueles altos ideais dos quais o Panteão, o Partenon e o Panteão, a Santa Sofia e a São Pedro são belas testemunhas de pedra, somente é possível naquele estágio inferior no qual a mesma forma de religião é imposta sobre uma nação, tanto pelo príncipe como pelo sacerdote. Neste caso, toda diferença de expressão espiritual funde-se em um único modo de adoração simbólica, e esta união do povo, sob a liderança do magistrado e do clero, fornece a possibilidade de custear a imensa despesa de construções colossais como estas, de ornamentá-las e decorá-las. Entretanto, no caso de um desenvolvimento progressivo das nações, quando traços de caráter individual quebram a unidade do povo, a religião também eleva-se àquele plano mais alto, onde gradativamente muda da vida simbólica para a vida claramente consciente, e assim necessita tanto da divisão da adoração em diversas formas, como da emancipação da religião amadurecida de toda tutela sacerdotal e política. No século XVI, a Europa estava se aproximando, embora lentamente, deste nível superior de desenvolvimento espiritual, e não foi o luteranismo com sua sujeição de toda a nação à religião do príncipe, mas o calvinismo com sua profunda concepção de liberdade religiosa que iniciou a transição. Em cada país onde o calvinismo surgiu, levou a uma multiformidade de tendências de vida, quebrou o poder do Estado dentro do campo da religião e, numa grande extensão, pôs um fim no sacerdotalismo. Como resultado disso, abandonou a forma simbólica de adoração e rejeitou encarnar seu espírito religioso em momentos de esplendor conforme a exigência da arte. Essa aliança no Antigo Testamento apenas prova o ponto. A objeção de que um serviço simbólico como este tinha lugar em Israel não enfraquece meu argumento, antes o sustenta, pois não nos ensina o Novo Testamento que o ministério das sombras, prosperando naturalmente sob a velha dispensação, sob a dispensação da profecia cumprida, é ora aquilo que se torna antiquado e envelhecido, está prestes a desaparecer. Em Israel, encontramos a religião do Estado, que é uma e a mesma para todo o povo. Essa religião está sob a liderança sacerdotal. Finalmente, revela-se em símbolos e, consequentemente, está incorporada no esplêndido Templo de Salomão. Mas quando este ministério de sombras cumpriu os propósitos do Senhor,
Cristo vem para profetizar a hora quando Deus não mais será adorado no monumental templo em Jerusalém. Ao contrário, será adorado em espírito e em verdade. E em conformidade com essa profecia, vocês não encontram nenhum vestígio ou sombra de arte com o propósito de adoração em toda a literatura apostólica. O sacerdócio visível de Arão dá lugar ao sumo sacerdócio invisível, segundo a ordem de Melquisedeque no céu. O puramente espiritual abre caminho através da neblina do simbólico. A religiosidade madura se expressa fora dos limites da arte. Minha segunda prova é que isso concorda inteiramente com a relação mais elevada entre a religião e a arte. Aqui apelo para Hegel e von Hartmann, que, encontrando-se fora do calvinismo, podem ser contados como sendo testemunhas imparciais. Hegel diz que a arte que, num estágio inferior de desenvolvimento, confere a uma religião até agora sensorial sua mais alta expressão, finalmente, por esses mesmos meios, ajuda a rejeitar os grilhões da sensorialidade. Pois, embora deva ser admitido que no nível inferior é apenas a adoração estética que liberta o espírito, todavia, conclui, as belas artes não são a mais alta emancipação do espírito, pois essa somente é encontrada no reino do invisível e do espiritual. E von Hartmann declara ainda mais enfaticamente que, originalmente, a adoração divina apareceu inseparavelmente unida à arte, porque no estágio inferior a religião ainda está inclinada a dissipar-se na forma estética. Naquele período, diz ele, todas as artes estavam envolvidas no serviço religioso, não somente a música, a pintura, a escultura e a arquitetura, mas também a dança, a mímica e o drama. Por outro lado, quanto mais a religião se desenvolve em maturidade espiritual, tanto mais se livrará das ataduras da arte, porque a arte sempre é incapaz de expressar a própria essência da religião. E o resultado final deste processo histórico de separação, ele conclui, deve ser que a religião, quando plenamente madura, se absterá completamente do estímulo pelo qual a pseudo-emoção estética a intoxicou, a fim de concentrar-se total e exclusivamente sobre o avivamento daquelas emoções que são puramente espirituais. Religião e arte possuem esferas próprias. E tanto Hegel quanto von Hartmann estão corretos nesse pensamento básico. A religião e a arte, cada uma tem sua própria esfera de vida. Estas, a princípio, dificilmente podem ser distinguíveis uma da outra e, portanto, estão intimamente entrelaçadas. Porém, com um desenvolvimento mais rico, essas duas esferas necessariamente separam-se. Olhando para dois bebês em um berço, dificilmente vocês podem dizer qual é menino ou menina, mas quando, tendo alcançado os anos de maturidade, eles se colocam diante de vocês como homem e mulher. Vocês os veem com formas, traços e modos de expressão peculiarmente próprios. Do mesmo modo, tendo chegado a seu desenvolvimento superior, tanto a religião quanto a arte exigem uma existência independente, e os dois troncos, que a princípio estavam entrelaçados e pareciam pertencer à mesma planta, agora parecem nascer de uma raiz própria. Este é o processo de Arão para Cristo, de Bezaleel a Oliabe para os apóstolos. E em virtude este é o processo de Arão para Cristo e de Bezaleel e a Oliabe para os apóstolos. E em virtude deste mesmo processo, o calvinismo no século XVI ocupa um ponto de vista mais alto do que o romanismo poderia alcançar. Consequentemente, o calvinismo não foi capaz de desenvolver um estilo de arte próprio a partir de seu princípio religioso, nem mesmo o permitiu. Fazer isso
seria descambar de volta para um nível inferior da vida religiosa. Ao contrário, seu esforço mais nobre deve ser libertar a religião e a adoração divina mais e mais de sua forma sensorial e encorajar sua vigorosa espiritualidade. Isto ele estava habilitado a fazer por causa da pulsação poderosa pela qual naquele tempo a vida religiosa corria através das artérias da humanidade. O fato de hoje nossas igrejas calvinistas serem consideradas frias e de uma reintrodução do simbólico em nossos lugares de adoração ser ardentemente desejada, devemos à triste realidade de que a pulsação da vida religiosa em nossos dias está muito mais fraca que estava nos dias de nossos mártires. Mas longe de pedir emprestado desta o direito de descer de novo ao nível inferior da religião, essa fraqueza de vida religiosa deve inspirar a oração por uma obra mais poderosa do Espírito Santo. A segunda infância em sua velhice é um movimento retrógrado, doloroso. O homem que teme a Deus e cujas faculdades permanecem claras e inalteradas, não retorna do ponto de maioridade para os brinquedos de sua infância. Uma visão independente da vida não gera necessariamente sua própria arte. Segundo essa demonstração, poderia sustentar-se uma objeção a mais. A esta eu também preciso enfrentar. A questão a ser colocada é se uma tendência de vida realmente independente não deveria criar seu próprio estilo de arte, mesmo se ela se desenvolvesse como absolutamente secular. Deixem o significado real da objeção ser bem entendido. Ela não sugere que o calvinismo, se verdadeiramente dominado por uma importância estética, deveria ter dado uma certa direção à prática da arte, pelo fato de que ele sinceramente tem feito essa vontade exibir-se agora. Qual a abrangência possível aos estilos de arte? O ponto dessa objeção toca mais fundo e coloca a questão, em primeiro lugar, se é concebível um estilo de arte secular, e, em segundo lugar, se poderia ter sido exigido do calvinismo a criação de um estilo de arte puramente secular e dominante como este. A resposta que dou à primeira é que na história da arte não é encontrado nenhum registro do surgimento de um estilo de arte tão abrangente, independente da religião como tal. Observem, não falo aqui de uma escola, de uma arte em particular, mas de um estilo de arte que coloca uma impressão concêntrica sobre todas as artes juntas. Num certo grau, poderia ser dito sobre a arte romana e sobre a arte da Renascença que, embora destituídas de um impulso religioso dominante, todavia elas alcançaram uma revelação multifacetada em formas artísticas. Falando de arquitetura, a cúpula em Roma e a arte bizantina não são uma expressão de um pensamento religioso, mas de energia política. A cúpula simboliza o poder mundial, e embora seja num sentido diferente, sobre a Renascença, também deve ser confessado que ela não deve sua origem à religião, mas ao círculo civil e social da vida. Quanto à Renascença, ela será considerada mais plenamente na terceira parte dessa palestra. Porém, em relação ao estilo de arte romano, respondo aqui, primeiro, que um estilo que tomou emprestado quase todos os seus motivos de arte grega dificilmente pode gabar-se de um caráter independente. E segundo, que em Roma o conceito de Estado tornou-se tão identificado com o conceito religioso que quando no período dos imperadores a arte alcançou seu ápice de prosperidade enquanto os sacrifícios eram queimados ao Divus Augustus. Não é histórico considerar o Estado e a religião como sendo esferas ainda separadas naquele tempo. Um estilo abrangente de arte pode surgir fora da religião, mas, à parte deste resultado histórico, pode ser questionado se um estilo de arte todo abrangente como este jamais poderia ter se originado fora da religião. O surgimento de um estilo como este
exige um motivo central na vida mental e emocional de um povo, o qual dominará toda a existência interior e que, consequentemente, levará seus efeitos deste centro espiritual até sua circunferência mais externa. Certamente que o mundo da arte de uma nação não pode nunca ser o produto do pensamento intelectual. Arte intelectual não é arte, e o esforço proposto por Hegel para extraí-la dos pensamentos teóricos militava contra a própria natureza da arte. Nossa vida intelectual, ética, religiosa e estética, cada uma comanda uma esfera própria. Essas esferas correm paralelas e não permitem derivação de uma para a outra. É a emoção central, o impulso central e o entusiasmo central na raiz mística de nosso ser, que procura revelar-se para o mundo exterior nessa quádrupla manifestação. A arte também não é um broto lateral num ramo principal, mas um ramo independente que cresce do tronco de nossa própria vida, ainda que esteja muito mais proximamente aliado à religião do que ao nosso pensamento ou ao nosso ser ético. Contudo, se for perguntado como pode surgir uma unidade de concepção, abraçando estes 4 campos, constantemente aparece que no finito essa unidade é encontrada somente naquele ponto que nasce da fonte do infinito. Não há unidade em seus pensamentos, salvo por um sistema filosófico bem ordenado, e não há sistema de filosofia que não se eleve para as questões do infinito. Do mesmo modo, não há unidade em sua existência moral, salvo pela união de sua existência interior com a ordem mundial moral, e não há ordem mundial moral concebível senão pela influência de um poder infinito que tem posto ordem neste mundo moral. Assim também não é concebível nenhuma unidade na revelação de arte, exceto pela inspiração artística por uma beleza eterna que flui da fonte do infinito. Por isso, nenhum estilo característico de arte todo abrangente pode surgir, exceto como consequência do impulso peculiar do infinito que opera em nosso ser interior. E visto que este é o próprio privilégio da religião, acima do intelecto, da moralidade e da arte, que somente ela produz a comunhão com o infinito em nossa autoconsciência, a chamada para um estilo de arte secular todo abrangente, independente de qualquer princípio religioso, é simplesmente absurda. A arte é uma poderosa força própria de expressão. É preciso entender que a arte não é a franja que está atada à roupa, nem o entretenimento que é adicionado à vida. Ela é um poder mais sério em nossa presente existência e por isso suas variações principais devem manter em suas expressões artísticas uma íntima relação com as variações principais de toda a nossa vida. E visto que essas variações principais de toda a nossa existência humana, sem exceção, são dominadas por nossa relação com Deus, não seria tanto uma degradação quanto um menosprezo da arte se vocês imaginassem as ramificações nas quais o tronco da arte se divide como sendo independentes da raiz mais profunda que toda a vida humana tem em Deus. Consequentemente, nenhum estilo de arte nasceu do racionalismo do século XVII, nem do princípio de 1789. E por mais cruel que possa ser para o nosso século XIX, todos os seus esforços para criar um novo estilo de arte próprio têm acabado em perfeito fiasco. E então, suas produções artísticas somente possuem um verdadeiro charme quando permitem-se ser inspiradas pelas maravilhas do passado. O calvinismo não criou estilo próprio exatamente por seu estágio superior de desenvolvimento religioso. Assim, por si só, deve ser negada a possibilidade de um estilo de arte próprio originar-se independentemente da religião. Mas mesmo se fosse de outro modo, e este é meu segundo argumento, ainda seria ilógico exigir do calvinismo uma tendência secular como esta. Pois como vocês podem desejar que um movimento de vida, que encontrou a fonte de seu poder na acusação de todos os homens e de toda a vida humana,
perante a face de Deus, tivesse visto o impulso, a paixão e a inspiração para a sua vida fora de Deus, em um campo tão excessivamente importante como este das poderosas artes. Portanto, não resta nenhuma sombra de realidade na reprovação desdenhosa de que a não criação de um estilo arquitetônico próprio é uma prova conclusiva da pobreza artística do calvinismo. Somente sob os auspícios de seu princípio religioso, o calvinismo poderia ter criado um estilo de arte geral, e exatamente porque tinha alcançado um estágio muito mais alto de desenvolvimento religioso, seu próprio princípio proibia a expressão simbólica de sua religião em formas visíveis e sensoriais. Qual interpretação da natureza da arte flui do princípio do calvinismo? Existe um lugar para a arte no calvinismo? Por isso, a questão deve ser formulada de modo diferente. E isso nos conduz ao nosso segundo ponto. A questão não é se o calvinismo, com seu ponto de vista superior, produziu o que não era mais permitido criar, a saber, um estilo de arte geral próprio dele, mas qual interpretação sobre a natureza da arte flui de seu princípio. Em outras palavras, há na biocosmovisão do calvinismo um lugar para a arte. E se sim, qual lugar? Seu princípio é o oposto à arte, ou, se julgado pelos padrões do princípio calvinista, um mundo sem arte perderia uma de suas esferas ideais. Eu não falarei agora do abuso, mas simplesmente do uso da arte. Em cada campo, a vida é obrigada a respeitar as dimensões desse campo. A transgressão dos domínios dos outros é sempre ilegal, e nossa vida humana atingirá sua mais nobre harmonia somente quando todas as suas funções cooperarem na justa proporção para nosso desenvolvimento geral. A lógica da mente não pode desprezar os sentimentos do coração. Nenhum amor pela beleza deveria silenciar a voz da consciência. Por mais santa que a religião possa ser, ela deve guardar-se dentro de seus próprios limites, para que não se degenere em superstição, insanidade ou fanatismo ao atravessar suas linhas. E do mesmo modo, a tão exuberante paixão pela arte que despreza o sussurro da consciência deve resultar num desacordo desagradável completamente diferente do que os gregos exaltavam em seus kalokagatos. Observação: do grego kalokagateu, praticar a virtude. Calvino se opôs ao uso ilegítimo da arte. O fato, por exemplo, de que o calvinismo se dispôs contra toda diversão ímpia com a honra da mulher e estigmatizou toda forma de prazer artístico e moral como uma degradação, encontra-se, portanto, fora do nosso alcance. Tudo isso denuncia adequadamente o abuso, embora não tenha qualquer peso quanto à questão do uso legítimo. E o próprio Calvino não se opôs ao uso legítimo da arte, mas encorajou e até mesmo recomendou, como suas próprias palavras prontamente provam. Quando a Escritura menciona a primeira aparição da arte nas tendas de Jubal, que inventou a harpa e o órgão, Calvino recorda-nos enfaticamente que essa passagem trata dos excelentes dons do Espírito Santo. Ele declara que, quanto ao instinto artístico, Deus tinha enriquecido Jubal e sua posteridade com raros dons naturais, e abertamente declara que esses poderes inventivos da arte são o mais evidente testemunho do favor divino. Ele declara mais enfaticamente ainda, em seu comentário sobre Êxodo, que todas as artes vêm de Deus e devem ser consideradas como invenções divinas. As artes procedem do Espírito Santo. Segundo Calvino, nós devemos essas coisas preciosas da vida natural, originalmente, ao Espírito Santo. Em todas as artes liberais, tanto nas mais como nas menos importantes, o louvor e a glória de Deus devem ser acentuadas. As artes, diz ele, foram dadas para nosso conforto.
nesse nosso estado deprimido de vida. Elas reagem contra a corrupção da vida e da natureza pela maldição. Quando seu colega, o professor Kopp, levantou armas em Genebra contra a arte, Calvino propositadamente instituiu medidas, como ele escreve, para restaurar esse homem louco ao bom senso e à razão. Calvino declara ser indigno de refutação o preconceito cego contra a escultura com base no segundo mandamento. Ele exalta a música como um poder maravilhoso para comover corações e para dignificar tendências e princípios morais. Entre os excelentes favores de Deus para nossa recreação e prazer, ela ocupa em sua mente o posto mais alto. E mesmo quando a arte se rebaixa para tornar-se um instrumento de mero entretenimento para o povo, afirma que esse tipo de prazer não lhe deveria ser negado. Em vista de tudo isso, podemos dizer que Calvino apreciava a arte em todas as suas ramificações como um dom de Deus, ou mais especialmente como um dom do Espírito Santo, que ele entendeu plenamente os profundos efeitos produzidos pela arte sobre a vida das emoções, que ele apreciava o fim pelo qual a arte fora dada, a saber que por ela poderíamos glorificar a Deus, dignificar a vida humana e beber na mais alta fonte de prazeres, até mesmo no esporte comum. E, finalmente, que longe de considerar a arte como simples imitação da natureza, ele lhe atribuiu a nobre vocação de desvendar para o homem uma realidade mais alta do que foi oferecida a nós pelo mundo pecaminoso e corrupto. A arte revela uma realidade superior à oferecida pelo mundo. Ora, se isso implicava em nada mais que a interpretação pessoal de Calvino, certamente seu testemunho não teria valor conclusivo para o calvinismo em geral. Mas quando observamos que o próprio Calvino não era artisticamente desenvolvido e que por isso ele deve ter inferido o seu breve sistema de estética de seus princípios, ele pode ser reconhecido como tendo exposto a consideração calvinista sobre a arte como tal. Para ir direto ao coração da questão, comecemos com a última declaração de Calvino, a saber que a arte revela para nós uma realidade mais alta do que é oferecida por este mundo pecaminoso. Vocês estão familiarizados com a questão já mencionada, se a arte deveria imitar a natureza ou se deveria transcendê-la. Na Grécia, uvas eram pintadas com tal precisão que os pássaros eram iludidos por sua aparência e tentavam comê-las. E essa imitação da natureza parece ter sido o ideal maior da escola socrática. Aqui encontra-se a verdade, muitas vezes esquecida pelos idealistas, de que as formas e relações exibidas pela natureza são e sempre devem ser as formas e relações fundamentais de toda a realidade atual. E uma arte que não observa as formas e movimentos da natureza, nem escuta seus sons, mas arbitrariamente gosta de flutuar acima dela, se degenera num bárbaro jogo de fantasia. Mas, por outro lado, toda a interpretação idealista da arte deveria ser justificada em oposição à puramente empírica, sempre que a empírica confina sua tarefa à mera imitação. Por isso, muitas vezes é cometido na arte o mesmo equívoco cometido pelos cientistas quando limitam sua tarefa científica à mera observação, computação e relatório acurado dos fatos. Pois do mesmo modo como a ciência deve subir dos fenômenos para a investigação de sua ordem inerente, a fim de que o homem, enriquecido pelo conhecimento desta ordem, possa reproduzir espécies de animais, flores e frutos mais nobres do que a própria natureza poderia produzir, assim a vocação da arte é não simplesmente observar cada coisa visível e audível, a fim de apreendê-la e reproduzi-la artisticamente, mas muito mais descobrir naquelas formas naturais
a ordem da beleza, e enriquecido por este conhecimento superior, produzir uma beleza mundial que transcende a beleza da natureza. O calvinismo compreendeu a influência do pecado. Isso é o que Calvino afirmou, que as artes exibem dons que Deus colocou à nossa disposição. Agora que a verdadeira beleza fugiu de nós como triste consequência do pecado, sua decisão aqui depende inteiramente de sua interpretação do mundo. Se vocês consideram o mundo como a realização do bem absoluto, então não há nada superior, e a arte não pode ter outra vocação senão copiar a natureza. Se, como o panteísta ensina, o mundo segue da imperfeição para a perfeição por um processo lento, então a arte torna-se a profecia de uma fase adicional da vida por vir. Porém, se vocês confessam que o mundo outrora foi belo, mas que pela maldição tornou-se desfeito e por uma catástrofe final deve passar para seu pleno estado de glória, superando até mesmo a beleza do paraíso, então a arte tem a tarefa mística de lembrar-nos em suas produções da beleza que foi perdida e de antecipar seu perfeito brilho vindouro. Este último caso mencionado é a confissão calvinista. O calvinismo compreendeu mais claramente do que Roma a influência horrenda e corruptora do pecado. Isso o levou à maior apreciação da natureza do paraíso na beleza da justiça original. E guiado por essa encantadora recordação, o calvinismo também profetizou uma redenção da natureza exterior a ser realizada no reino da glória celestial. A partir deste ponto de vista, o calvinismo honrou a arte como um dom do Espírito Santo e como uma consolação em nossa vida atual, habilitando-nos a descobrir em e atrás desta vida pecaminosa um pano de fundo mais rico e mais glorioso. Considerando as ruínas dessa criação, outrora tão maravilhosamente bela, para o calvinista, a arte chama a atenção, tanto para as linhas do plano original ainda visíveis, quanto, o que é ainda melhor, para a esplêndida restauração, pela qual o supremo artista e construtor mestre um dia renovará e até mesmo intensificará a beleza de sua criação original. A arte não pode originar-se do diabo. Portanto, se a interpretação pessoal de Calvino concorda inteiramente com a confissão calvinista sobre este ponto principal, o mesmo se aplica ao próximo ponto em questão. Se para o calvinismo a soberania de Deus é e continua sendo seu imutável ponto de partida, então a arte não pode originar-se do diabo, pois Satanás é destituído de todo o poder criativo. Tudo o que ele pode fazer é abusar das boas dádivas de Deus. Nem pode originar-se com o homem, pois, sendo ele mesmo uma criatura, o homem não pode senão empregar os poderes e dons colocados por Deus à sua disposição. Se Deus é e continua sendo soberano, então a arte não pode produzir nenhum encantamento, exceto de acordo com as ordenanças que Deus ordenou para a beleza, quando ele, como supremo artista, chamou este mundo à existência. Deus soberano confere os dons artísticos. Além disso, se Deus é e continua sendo soberano, então ele também confere estes dons artísticos a quem ele quer. Primeiramente, então, a posteridade de Caim e não a de Abel. Não como se a arte fosse cainita, mas a fim de que aquele que pecou contra os mais altos dons devesse ao menos, como Calvino tão belamente disse, nos menores dons da arte, receber algum testemunho do favor divino. Esta habilidade e capacidade artística, como tal, pode ter lugar na natureza humana. Nós a devemos à nossa criação segundo a imagem de Deus. No mundo real, Deus é o Criador de todas as coisas. O poder de produzir coisas realmente novas é seu somente e, portanto, continua a ser sempre o artista criador. Como Deus, somente Ele é o original. Nós somos apenas os portadores de sua imagem.
Nossa capacidade para criar segundo ele e segundo o que ele criou pode consistir somente na criação imaginária da arte. Assim, nós, à nossa maneira, podemos imitar o trabalho manual de Deus. Nós criamos um tipo de cosmos em nosso monumento arquitetônico. Embelezamos formas de natureza na escultura. Em nossa pintura, reproduzimos a vida, animada por linhas e cores. Transfundimos as esferas místicas em nossa música e em nossa poesia. E tudo isso porque a beleza não é o produto de nossa própria fantasia, nem de nossa percepção subjetiva, mas tem uma existência objetiva, sendo ela mesma a expressão de uma perfeição divina. A arte e a criação. Após a criação, Deus viu que tudo era bom. Imagine que cada olho humano fosse fechado e cada ouvido humano tapado. Ainda assim, a beleza permanece e Deus a vê e a ouve, pois não somente seu eterno poder, mas igualmente sua divindade, desde o momento da criação, têm sido percebidos em sua criação, tanto espiritual como corporalmente. Um artista pode observar isso em si mesmo. Se ele compreende que sua própria capacidade artística depende de ter um olho para a arte, senso estético, deve necessariamente chegar à conclusão de que o olho original para a arte está no próprio Deus, cuja capacidade para a produção artística é plena e, segundo essa imagem, foi feito artista entre os homens. Sabemos isso a partir da criação ao nosso redor, do firmamento que forma um arco sobre nós, do luxo abundante da natureza, da riqueza de formas no homem e no animal, do som das corredeiras e do cântico do rouxinol. Como, pois, toda essa beleza poderia existir, exceto se criada pelo único que preconcebeu a beleza em seu próprio ser e a produziu de sua própria perfeição divina? Assim, vocês veem que a soberania de Deus e nossa criação, segundo sua semelhança, necessariamente levaram a essa interpretação elevada da origem, da natureza e da vocação da arte, como adotada por Calvino e ainda aprovada por nosso próprio instinto artístico. O mundo dos sons, o mundo das formas, o mundo das cores e o mundo das ideias poéticas não pode ter outra fonte senão Deus. E é nosso privilégio, como portadores de sua imagem, ter uma percepção deste mundo belo para produzir artisticamente, para gozá-lo humanamente. Como o calvinismo tem encorajado o progresso das artes? A arte é vista como nobre, na teoria e prática. E assim, chego ao meu terceiro e último ponto. Vimos que a procura por um estilo de arte próprio, longe de ser uma objeção ao calvinismo, ao contrário, indica o estágio superior de seu desenvolvimento. Depois disso, consideramos como flui do princípio calvinista uma interpretação exaltada sobre a natureza da arte. E agora, vamos ver como o calvinismo nobremente tem encorajado o progresso das artes, tanto teoricamente quanto na prática. O calvinismo reconheceu a maioridade da arte. E aqui, em primeiro lugar, chamo sua atenção para o importante fato de que foi o calvinismo que, libertando a arte da tutela da Igreja, primeiramente reconheceu sua maioridade. Não nego que a Renascença teve a mesma tendência, mas com ela essa tendência foi desfigurada por uma preferência unilateral pelo paganismo e por uma paixão por conceitos mais pagãos que cristãos, enquanto Calvino, por outro lado, manteve firmemente os conceitos cristãos e até mesmo, mais claramente do que qualquer outro reformado, opôs-se a toda influência paganística. Contudo, para lidar imparcialmente com a igreja cristã mais antiga, uma explicação um pouco mais plena é apropriada aqui. A relação do cristianismo primitivo com a arte grega e romana. A religião cristã
surgiu no mundo grego e romano, o qual, embora completamente corrompido, ainda recomendava-se por sua alta civilização e seu esplendor artístico. Portanto, a fim de contrapor princípio a princípio, o cristianismo foi obrigado, no início, a reagir contra a superestimação da arte então dominante e assim quebrar as influências perigosas que o paganismo estava exercendo, em sua última convulsão pelo encantamento de seu belo mundo. Portanto, já que a luta contra o paganismo era uma luta de vida ou morte, a relação do cristianismo com a arte não poderia ser senão uma relação hostil. Este primeiro período foi quase imediatamente seguido pela afluência para dentro do altamente civilizado Império Romano das ainda quase bárbaras tribos germânicas. Após seu rápido batismo, o centro de poder gradualmente mudou-se da Itália para além dos Alpes do Norte, dando assim à Igreja, já no século VIII, uma ascendência quase exclusiva sobre toda a Europa. Graças a essa brilhante reunião, por diversos séculos, a Igreja tornou-se a guardiã da vida humana mais elevada e desempenhou tão nobremente essa exaltada tarefa que nenhum ódio religioso ou preconceito partidário ousa questionar os gloriosos resultados que ela então alcançou. No sentido literal da palavra, todo o desenvolvimento humano daquele período dependia inteiramente da Igreja. O desenvolvimento da arte, especificamente cristã. Nem a ciência, nem a arte poderiam prosperar, exceto escudadas pela proteção eclesiástica. E daí originou-se aquela arte especificamente cristã, a qual, em sua primeira paixão, tentou incorporar o máximo da essência espiritual no mínimo de forma, cor e tons. Não foi a arte copiada da natureza, mas a arte invocada das esferas do céu que restringiu a música aos cantos gregorianos, que levou o pincel e o formão a desejarem criações acósmicas, e que atingiu o realmente sublime e colheu fama imortal somente na construção das catedrais. As tentativas de escapar da tutela da Igreja. Toda tutela educacional, entretanto, conduz à sua própria dissolução. Um tutor honesto tenciona exercer sua tutela tão superficialmente quanto possível, e aquele que tenta prolongar seu controle, mesmo depois de seu tutelado ter alcançado a maioridade, cria uma relação anormal e faz de sua própria tutela um incentivo à resistência. Portanto, quando a primeira educação do norte da Europa foi completada e a Igreja ainda persistiu em inclinar seu cetro absoluto sobre todos os campos da vida, 4 grandes movimentos foram iniciados em lados muito diferentes, a saber, a Renascença no campo da arte, o republicanismo da Itália na política, o humanismo na ciência e, centralmente, a reforma na religião. Sem dúvida, estes 4 movimentos receberam seu impulso de princípios muito diferentes e, em alguns casos, de princípios conflitantes, mas todos eles concordavam neste ponto, a saber, que eles tentavam escapar da tutela eclesiástica e criar uma vida própria de acordo com seus próprios princípios. Por isso, não é de todo surpreendente que no século XVI esses 4 poderes repetidamente tenham agido em comum acordo. Era a vida humana que, cansada de toda tutela adicional, apressava-se de todos os modos para um desenvolvimento mais livre e, portanto, quando o velho tutor tentou, por meio da força, impedir a declaração de maturidade, era natural que aqueles 4 poderes se encorajassem um ao outro a resistir ferozmente, a não desistir antes que a liberdade fosse obtida. Sem essa quádrupla aliança, a tutela da Igreja não somente teria sido preservada sobre toda a Europa, mas a rebelião, uma vez esmagada, seu governo teria se tornado ainda mais cruel e intolerável do que anteriormente.
Graças a essa cooperação, o audacioso empreendimento foi coroado com sucesso duradouro e os combatentes, por sua energia combinada, conseguiram a glória eterna de ter levado a arte, a ciência, bem como a política e a religião, ao pleno gozo da maturidade. A Renascença e o Calvinismo na libertação da arte. Será possível afirmar, sobre esta base, que o Calvinismo libertou a religião e não a arte, e que a honra da emancipação da arte pertence exclusivamente à Renascença? Francamente, admito que a Renascença tem o direito de reivindicar seu quinhão na vitória, especialmente à medida que estimulou a própria arte a vindicar sua liberdade por suas maravilhosas produções. O talento estético, se posso assim chamá-lo, foi implantado pelo próprio Deus no grego, e a arte poderia justificar sua reivindicação por uma existência independente somente por chamar novamente, entre altos júbilos, as leis fundamentais da arte, que o talento grego tinha descoberto. Isso por si mesmo, contudo, não teria obtido a libertação desejada, pois a igreja daqueles dias não fazia a mínima oposição à arte clássica como tal. Ao contrário, deu as boas-vindas à Renascença e a arte cristã não hesitou por um momento em enriquecer-se com o melhor que a Renascença tinha a oferecer. No assim chamado Cinquecento, ou Alta Renascença, Bramante e Da Vinci, Michelangelo e Rafael abasteceram as catedrais romanas com tesouros de arte, completamente únicos e inimitáveis, jamais ultrapassados. Assim, o velho laço continuou a unir a igreja e a arte, e isso por si mesmo estabeleceu um patrocínio permanente. A verdadeira libertação da arte requeria energias muito mais patentes. A princípio, a igreja devia ser forçada a voltar-se para seu reino espiritual. A arte, até então confinada às esferas santas, agora deveria apresentar-se no mundo social. E na igreja, a religião deveria pôr de lado suas togas simbólicas, a fim de que, após ter subido ao nível espiritual mais alto, seu fôlego vivificante pudesse animar todo mundo. Exatamente como von Hartmann fielmente observa. É a religião espiritual pura que, com uma mão, priva o artista de sua arte especificamente religiosa, mas que com a outra lhe oferece em troca o mundo todo para ser religiosamente animado. Lutero, certamente, desejou uma religião espiritual pura como essa, mas foi o calvinismo o primeiro a apossar-se dela. Primeiro, sob os excitantes impulsos do calvinismo, nossos pais romperam com o esplendor ecclesiae, isto é, com seu brilho exterior, e assim também com suas numerosas possessões pelas quais a arte era financeiramente conservada em escravidão. E embora o humanismo se rebelasse contra este estado de coisas opressivo e anormal, se dependesse de seus próprios recursos, nunca poderia realizar uma mudança radical. Lembrem-se somente de Erasmo. O triunfo na luta daquele tempo não foi reservado ao homem que levou avante a disputa pela liberdade religiosa por meio da simples crítica, mas somente por aquele que, estando num estágio de desenvolvimento religioso mais elevado, superou a religião simbólica como tal. E, portanto, podemos audaciosamente afirmar que foi o calvinismo que estimulou o corajoso impulso pelo qual a vitória foi obtida e, por sua incansável perseverança, colocou um fim na tutela injustificada da Igreja sobre toda a vida humana, inclusive sobre a arte. O republicanismo italiano, ventos de liberdade. Entretanto, prontamente admito que este resultado teria sido puramente acidental, se o calvinismo não tivesse ao mesmo tempo levado uma interpretação mais profunda da vida humana e, deste modo, da arte humana. Quando, sob Victor Emmanuel, com a ajuda de Garibaldi, a Itália tornou-se livre, o dia da liberdade também rompeu para os valdenses, no centro e no sul da Itália. Mas nem o Re Galantuomo, nem Garibaldi sequer tinham pensado nos valdenses.
Assim, é possível que, em virtude de seu princípio, o calvinismo, em sua luta pela liberdade humana, também tenha cortado o laço que até aqui mantinha a arte como cativa, mas sem ao menos ter pretendido fazê-lo. E por isso devo ainda ilustrar o segundo fator, o qual resolve o caso sozinho. A interação da religião verdadeira com a arte secular. Já tenho chamado sua atenção, mais de uma vez, para o importante significado da doutrina calvinista da graça comum. E certamente, nessa palestra sobre a arte, devo referir-me a ela novamente. Aquilo que deve ser eclesiástico deve trazer a marca da fé. Portanto, a genuína arte cristã somente pode sair de crentes. O calvinismo, ao contrário, nos tem ensinado que todas as artes liberais são dons que Deus confere indiscriminadamente a crentes e a incrédulos. Além disso, como a história mostra, que estes dons têm se desenvolvido numa medida até mesmo mais larga, fora do círculo santo. Essas radiações da luz divina, ele escreveu, brilham mais fulgurosamente entre povos incrédulos do que entre santos de Deus. E isto, certamente, inverte completamente a ordem proposta das coisas. Se vocês limitam o gozo mais elevado da arte à regeneração, então este dom é exclusivamente a porção dos crentes e deve trazer um caráter eclesiástico. Neste caso, ele é o resultado da graça especial. Mas, se à luz da experiência e da história, vocês estão persuadidos de que os mais altos instintos artísticos são dons naturais e por isso pertencem àqueles excelentes graças que, a despeito do pecado, em virtude da graça comum, continuam a brilhar na natureza humana, segue-se claramente que a arte pode inspirar tanto crentes como incrédulos, e que Deus continua soberano ao conferi-la igualmente a nações pagãs e a cristãs, a seu bel prazer. Isso não se aplica somente à arte, mas a todas as expressões naturais da vida humana, e é ilustrado pela comparação entre Israel e as outras nações no período primitivo. À medida que coisas santas estão envolvidas, Israel é escolhido, e não apenas é abençoado acima de todas as nações, mas permanece isolado entre todas as nações. Na questão da religião, Israel não somente tem um quinhão maior, mas somente Israel tem a verdade, e todas as outras nações, até mesmo os gregos e os romanos, estão curvados sob o jugo da mentira. Cristo não é parcialmente de Israel e parcialmente das nações. Ele é somente de Israel. A salvação é dos judeus, mas na mesma proporção em que Israel brilha de dentro para fora no campo da religião, assim é igualmente invertido quando vocês comparam o desenvolvimento de sua arte, ciência, política, comércio e negócio com o das nações vizinhas. A construção do templo requereu a vinda de Irão de um país pagão para Jerusalém. E Salomão, em quem afinal foi encontrada a sabedoria de Deus, não somente sabia que Israel ficava para trás em matéria de arquitetura e necessitava de ajuda de fora, mas através de sua ação, ele publicamente mostrou que, como rei dos judeus, de modo algum estava envergonhado pela vinda de Irão, a qual compreende como uma ordenança natural de Deus. Assim, o calvinismo, tanto sobre a base das escrituras quanto da história, chegou à confissão de que onde quer que o santuário se revele, todas as nações incrédulas ficam fora, mas que apesar disso, em sua história secular, elas são chamadas por Deus para uma vocação especial e formam por sua própria existência um elo indispensável na longa série de fenômenos. Toda a expressão da vida humana requer uma disposição especial
no sangue e na origem, e adaptações apropriadas de sorte e incidente, bem como de ambiente natural e efeitos climáticos, devem contribuir para seu desenvolvimento. Em Israel, tudo isso foi adaptado para a herança santa que deveria receber na revelação divina. Mas se Israel foi escolhido por causa da religião, isso de modo algum impediu uma eleição paralela dos gregos para o campo da filosofia e para as revelações da arte, nem dos romanos para o desenvolvimento clássico dentro do campo da lei e do Estado. A vida da arte também tem tanto o seu desenvolvimento provisório quanto os seus desdobramentos posteriores, mas a fim de assegurar um crescimento mais vigoroso, precisava, antes de mais nada, de uma autoconsciência limpa em seu centro para que, de uma vez por todas, os fundamentos imutáveis de sua existência ideal pudessem ser trazidos à luz. Um fenômeno como a arte chega a esta autorrevelação apenas uma vez, e esta revelação, uma vez concedida ao grego, mantém-se clássica, dando tom e dominando para sempre. E embora um desenvolvimento adicional da arte possa procurar formas mais novas e materiais mais ricos, a natureza da descoberta original continua a mesma. Assim, o calvinismo foi não apenas capaz, mas obrigado a confessar que, pela graça de Deus, os gregos eram a nação primordial da arte, que por causa deste desenvolvimento grego clássico, a arte conquistou seu direito de existência independente, e que, embora ela certamente deva irradiar-se também na esfera da religião, de modo algum deveria ser implantada num sentido dependente na árvore eclesiástica. Portanto, sendo um retorno da arte a redescoberta de suas linhas fundamentais, a renascença não apresenta-se ao calvinismo como esforço pecaminoso, mas como um movimento divinamente ordenado. E como tal, o calvinismo encorajou a renascença não por puro acidente, mas com consciência limpa e propósito definido de acordo com seu princípio mais profundo. A própria reação do calvinismo a Roma emancipou a arte. Por isso, não há problema que simplesmente, como um resultado involuntário de sua oposição à hierarquia de Roma, o calvinismo, ao mesmo tempo, tenha encorajado a emancipação da arte. Ao contrário, exigiu essa libertação e foi obrigado a realizá-la dentro de seu próprio círculo, como consequência de sua biocosmovisão. O mundo, depois da queda, não é um planeta perdido, agora destinado apenas a fornecer para a Igreja um lugar onde continuar seus combates. E a humanidade não é uma massa de pessoas sem rumo que apenas serve ao propósito de dar a luz ao eleito. Ao contrário, o mundo agora, tanto quanto no princípio, é o teatro para as poderosas obras de Deus, e a humanidade ainda é uma criação de sua mão, que a parte da salvação, sob essa presente dispensação, completa aqui, sobre a terra, um poderoso processo, e em seu desenvolvimento histórico deve glorificar o nome do Deus Todo-Poderoso. Para esse fim, ele ordenou para esta humanidade todo tipo de expressões de vida e entre essas a arte ocupa um lugar completamente independente. Ela revela ordenanças da criação que nem a ciência, nem a política, nem a vida religiosa, nem mesmo a revelação podem trazer à luz. A arte, uma planta que cresce sozinha. A arte é uma planta que cresce e floresce sobre sua própria raiz, e sem negar que essa planta possa ter requerido a ajuda de um suporte temporário, e que no começo dos tempos a Igreja deu este apoio de uma forma excelente. Todavia, o princípio calvinista exigiu que essa planta da terra deveria finalmente adquirir força para ficar de pé sozinha e vigorosamente estender seus ramos em todas as direções. E assim, o calvinismo confessou que, como os gregos, tinham descoberto primeiro as leis que governam o crescimento da planta da arte,
Eles continuam autorizados, portanto, a vincular todo o crescimento adicional e cada novo impulso da arte a seu desenvolvimento clássico, não com um fim de limitar-se à Grécia ou adotar sua forma paganista sem crítica. A arte, como a ciência, não pode permitir-se demorar em sua origem, mas deve desenvolver-se sempre mais ricamente, ao mesmo tempo purificando-se de tudo o que falsamente foi miscigenado com a antiga planta. Quando, uma vez descoberta a lei de seu crescimento e vida, somente ela deve continuar a lei fundamental da arte para sempre. Uma lei não imposta sobre ela de fora, mas nascida de sua própria natureza. E assim, libertando-se de todo laço artificial e apegando-se a todo laço que é natural, a arte deve encontrar a força interior requerida para a manutenção de sua liberdade. Por isso, Calvino não separa a arte, a ciência e a religião uma da outra. Ao contrário, o que ele deseja é que toda a vida humana esteja impregnada por estes três poderes vitais juntos. Deve haver uma ciência que não descansará até ter pensado profundamente em todo o cosmos. Uma religião que ainda não pode sentar-se até ter impregnado cada esfera da vida humana. E assim também deve haver uma arte que não desprezando nenhum departamento da vida, adota em seu esplêndido mundo toda a vida humana, inclusive a religião. Conclusão. O calvinismo avançando concretamente o desenvolvimento das artes, escultura e arquitetura. Deixem essa sugestão sobre a grande extensão do campo da arte introduzir meu último ponto, a saber que o calvinismo também tem realmente e num sentido concreto promovido o desenvolvimento das artes. Apenas é necessário lembrar que no reino da arte ele não foi capaz de fazer o papel de um feiticeiro e somente poderia trabalhar com elementos naturais, que o italiano tem uma voz mais melodiosa do que o escocês e que o alemão é arrebatado por um impulso mais apaixonado pelo canto do que o holandês. São elementos básicos com os quais a arte deve contar, sob a supremacia romana, bem como sob a do calvinismo. Um fato inegável que explica por que não é nem lógico nem honesto repreender o calvinismo por aquilo que simplesmente é devido às diferenças de caráter nacional. Igualmente clara é a verdade de que nos países do norte da Europa ele não foi capaz de fazer a terra produzir, como por mágica, mármore, pórfiro ou pedra-sabão, e que por isso as artes da escultura e da arquitetura, que requerem valiosas pedras naturais, foram mais prontamente desenvolvidas naqueles países onde abundavam pedreiras do que num país tal como a Holanda, onde a terra consiste de argila e lamaçal. Portanto, somente podem ser consideradas aqui a poesia, a música e a pintura, como as três artes livres, que são mais independentes de todos os elementos naturais. Isso não significa que as prefeituras flamenga, belga e a holandesa falharam em manter uma posição de honra própria delas entre as criações de arquitetura. Louvain e Middelburgo, Antuérpia e Amsterdã ainda dão testemunho do que a arte holandesa fez em pedra. E aquele que vê as estátuas em Antuérpia e na sepultura de Guilherme o Silencioso, esculpidas por Quelinus e por de Aizers, não questiona a habilidade de nossos artistas do formão. Porém, isso está sujeito à objeção de que o estilo de nossa prefeitura foi construído muito antes do calvinismo surgir na Holanda e que mesmo em seu desenvolvimento posterior, ela não exibe um único traço que possa fazer alguém lembrar do dele. Em virtude de seu princípio, o calvinismo não construiu catedrais, nem palácios, nem anfiteatros, e foi incapaz de povoar com ornamentos esculpidos os nichos vagos dessas gigantescas construções.
Poesia. De fato, os méritos do calvinismo no que diz respeito à arte devem ser encontrados noutro lugar. Não nas artes objetivas, mas exclusivamente nas artes mais subjetivas, que não dependendo do patrocínio da riqueza, nem carecendo de pedreira, de mármore, têm sua origem espontânea na mente humana. Em relação à poesia, não posso fazer nenhuma menção adicional. Com que propósito deveria revelar a vocês os tesouros da nossa própria literatura holandesa, pois os reduzidos limites dentro dos quais nosso idioma holandês está confinado excluíram nossa poesia do mundo em geral. Este privilégio de fazer de sua poesia um fenômeno mundial é reservado somente para aquelas nações maiores, cujo idioma, sendo falado por milhões e milhões, torna-se um veículo de comunicação internacional. Mas se o território do idioma é limitado a nações muito pequenas, o olho é internacional e a música escutada pelo ouvido é entendida em cada coração. Portanto, a fim de que possamos traçar a influência do calvinismo sobre o desenvolvimento e o bem-estar da arte, devemos limitar-nos no sentido internacional às duas artes subjetivas e independentes, a pintura e a música. Pintura. Sobre estas artes, deve ser declarado que antes dos dias do calvinismo, elas pairavam muito acima da vida comum das nações e que somente sobre a influência do calvinismo elas desceram para a vida muito mais rica do povo. Em relação à pintura, basta recordar as produções da arte holandesa através do pincel e do bico de pena nos séculos XVI e XVII. É suficiente aqui o nome de Rembrandt para despertar, diante de sua imaginação, todo um mundo de tesouros de arte. Os museus de cada país e continente ainda competem ao máximo um com o outro em seus esforços para obter algum exemplar de sua obra. Até mesmo seus investidores têm apreço por uma escola de arte que represente tão vastos retornos financeiros. Mesmo em nossos dias, por todo o mundo, os mestres ainda tomam emprestado seus mais eficientes motivos e suas melhores tendências artísticas do que naquele tempo exigiu a admiração do mundo como uma escola de pintura inteiramente nova. Certamente, isso não quer dizer que todos estes pintores foram pessoalmente calvinistas leais. Na antiga escola de arte, que prosperou sob a influência de Roma, os bons católicos também eram muito raros. Tais influências não operam pessoalmente, mas colocam sua impressão sobre o ambiente e sociedade, sobre o mundo das percepções, das representações e do pensamento. E como um resultado dessas várias impressões, surge uma escola de arte. Tomada nesse sentido, a antítese entre o passado e o presente na escola de arte holandesa é inconfundível. Antes deste período, nenhum valor era dado ao povo. Somente eram considerados dignos de nota aqueles que eram superiores ao homem comum, a saber, o elevado mundo da igreja e dos sacerdotes, dos cavaleiros e príncipes. Mas desde então, o povo atingiu a maioridade e, sob os auspícios do calvinismo, a arte da pintura, profetizadora de uma vida democrática de épocas posteriores, foi a primeira a proclamar a maturidade do povo. A família deixou de ser um anexo para a igreja e declarou essa posição em seu significado independente. Através da luz da graça comum, foi visto que a vida não eclesiástica também possuía grande importância e uma multifacetada motivação artística. Tendo estado obscurecida por muitos séculos pela distinção de classes, a vida do homem comum saiu de seu esconderijo como um novo mundo, em toda sua solene realidade. Foi a ampla emancipação de nossa vida terrena ordinária e o instinto por liberdade que de tal modo capturou o coração das nações e as inspirou com o deleite no gozo dos tesouros tão cegamente negado. Até mesmo Taine tem entoado os louvores da bênção
que saiu do amor calvinista pela liberdade para o reino da arte, e Carrier, que por si mesmo estava igualmente longe de simpatizar-se com o calvinismo, ruidosamente proclama que somente ele foi capaz de abrir o campo sobre o qual a arte livre poderia prosperar. Além disso, frequentemente tem sido observado que o conceito da eleição pela livre graça tem contribuído muito para o interesse da arte na importância oculta do que aparentemente era pequeno e insignificante. Se um homem comum, a quem o mundo não presta nenhuma atenção especial, é estimado e até mesmo escolhido por Deus como um de seus eleitos, isso deve levar o artista a encontrar também um motivo para seus estudos artísticos no que é comum e de ocorrência diária, a prestar atenção às emoções e questões do coração humano. Nisso, a compreender com seu instinto artístico seus impulsos ideais e, finalmente, através do seu pincel, interpretar para o mundo em geral a preciosa descoberta que fez. Até mesmo extravagâncias loucas e drásticas tornaram-se o motivo para produções artísticas, simplesmente como revoluções do coração humano, como manifestações da vida humana. Deveria ser mostrado também ao homem a imagem de sua loucura, para que ele possa afastar-se do mal. Até aqui, o artista traçava sobre suas telas as figuras idealizadas de profetas e apóstolos, de santos e sacerdotes. Agora, contudo, quando ele viu como Deus escolheu para si mesmo o porteiro e o assalariado, interessou-se não somente na cabeça, na figura e na personalidade toda do homem do povo, mas começou a reproduzir a expressão humana de cada classe e condição social. E se até aqui os olhos de todos estavam fixados, constante e somente sobre os sofrimentos do varão de dores, agora alguns começaram a entender que também havia um sofrimento místico na desgraça geral do homem, revelando profundezas até agora imensuráveis do coração humano, e com isso habilitando-nos a sondar muito melhor as dimensões ainda mais profundas das agonias misteriosas do Gólgota. O poder eclesiástico não restringiu mais o artista, e o ouro principesco não o acorrentou mais em seus grilhões. No caso do artista, ele também era homem, misturando-se livremente entre o povo e descobrindo em e atrás de sua vida humana algo completamente diferente daquilo que o palácio e o castelo até agora lhe tinham fornecido, algo que também provou ser muito mais valioso do que o olho mais perspicaz jamais tinha suposto. Como Taine tão significativamente disse, para Rembrandt, a vida humana esconde sua face atrás de muitas nuances sombrias, mas mesmo neste chiaroscuro, sua compreensão sobre esta vida era profundamente real e significativa. Observação: chiaroscuro, claro e escuro, indica uma combinação de luz e sombras na pintura. Portanto, como resultado da declaração de maturidade do povo e do amor pela liberdade, os quais o calvinismo despertou no coração das nações, a comum, mais rica vida humana revelou que a arte no mundo inteiramente novo, abrindo os olhos para o pequeno e para o insignificante, e abrindo o coração para os sofrimentos da humanidade. A partir do rico conteúdo deste mundo, recentemente descoberto, a escola holandesa de arte produziu sobre telas aquelas maravilhosas produções artísticas que ainda imortalizam sua fama e que têm mostrado o caminho para novas conquistas a todas as nações. Música. Finalmente, quanto à importância que o calvinismo teve para a música, nos defrontamos com o de suas excelências, que, embora muito menos conhecida, é entretanto grandemente importante. Com o senhor Duane nos ensinou há 10 anos em seus dois grandes... Como o senhor Duane nos ensinou há 10 anos em seus dois grandes volumes sobre Marote, a música e a pintura,
correm paralelas aqui. Do mesmo modo, como no período eclesiástico aristocrático, era apenas o alto e o santo que interessavam aos mestres do pincel. Assim também na música, o cantochão de Gregório era dominante, o qual abandonou o ritmo, desprezou a harmonia e que, segundo um crítico profissional, por seu caráter provisoriamente conservador, obstruiu o caminho para o maior desenvolvimento artístico da música. Abaixo do nível deste grandioso cantochão, fluía o canto mais livre do povo, muitas vezes, por incrível que pareça, inspirado pela adoração a Vênus, que no tempo das assim chamadas festas dos burros, para grande vergonha dos oficiais eclesiásticos, penetrava até mesmo as paredes das igrejas e ali provocava aquelas cenas repulsivas que o Concílio de Trento conseguiu pela primeira vez banir. Somente a igreja era privilegiada para fazer música, enquanto que aquela que o povo produzia era desprezada como sendo inferior à dignidade da arte. Até mesmo na oratória em si, enquanto era permitido ao povo ouvir a música santa, lhe era proibido juntar-se em cantos. Assim como arte, a música estava quase completamente privada de sua posição independente. Somente à medida que pudesse servir a igreja, lhe era permitido prosperar artisticamente. Tudo quanto ela empreendia por sua própria responsabilidade não tinha apelo maior do que o uso popular. Assim como em cada departamento da vida, o protestantismo em geral, mas o calvinismo mais consistentemente refreou a tutela da igreja. Assim também a música foi emancipada por ele e o caminho aberto para este tão esplêndido desenvolvimento moderno. Os homens que primeiro arranjaram a música do salmo para o canto calvinista foram os bravos heróis que cortaram as amarras que nos prendiam ao cantus firmus e selecionaram suas melodias do mundo livre da música. Sem dúvida, ao fazerem isso, adotaram as melodias do povo, mas como Duhem corretamente observa, somente a fim de que pudessem devolver essas melodias ao povo purificadas e batizadas na seriedade cristã. A música também prosperaria daqui por diante, não dentro das restritas limitações da graça particular, mas nos campos amplos e férteis da graça comum. O coro foi abandonado, o próprio povo cantaria no santuário, e por isso Bourgeois e a Virtuose calvinista que o seguiu foram obrigados a fazer sua seleção de melodias populares, mas com este fim em vista, a saber, que agora o povo não cantaria mais no bar ou na rua, mas no santuário, e assim, em suas melodias, levaram a seriedade do coração a triunfar sobre o calor das paixões inferiores. Se este é o mérito geral do calvinismo, ou antes a mudança que ele realizou no campo da música, obrigando a ideia do laicato a dar lugar àquela do sacerdócio universal dos crentes, a exatidão histórica requer uma elucidação ainda mais concreta. Se Bourgeois foi o grande mestre cujas obras ainda lhe asseguram a primeira posição entre os mais notáveis compositores protestantes da Europa, é também digno de nota que Bourgeois viveu e trabalhou em Genebra, debaixo dos próprios olhos de Calvino e em parte até mesmo sob sua direção. Foi este mesmo Bourgeois que teve a coragem de adotar o ritmo e de trocar os oito modos gregorianos pelos 2 de clave maior e menor da música popular, de santificar essa arte em hinos consagrados e assim colocar a marca de honra sobre este arranjo musical de tons, no qual toda música moderna tem sua origem. Do mesmo modo, Bourgeois adotou a harmonia ou o canto das várias partes. Foi ele quem uniu a melodia ao verso, o que é chamado de expressão. O solfejo, isto é, o canto por notas, a redução do número de cordas, a distinção mais clara de várias escalas, por meio dos quais o conhecimento da música foi muito simplificado. Tudo é devido à perseverança deste compositor calvinista.
Quando Gudimel, seu colega calvinista, antigo professor do grande Palestrina em Roma, prestando atenção ao canto do povo na igreja, descobriu que a voz mais alta das crianças sobrepujava o tenor, a qual até agora mantinha a liderança, ele, pela primeira vez, deu a voz de liderança ao soprano, uma mudança de grande influência, que desde então sempre tem sido mantida. Perdoe-me se por um momento detive vocês com esses particulares, mas os méritos do protestantismo e mais particularmente do calvinismo na música são de uma ordem muito alta para sofrer depreciação sem protesto. Reconheço plenamente que o calvinismo exerceu sobre algumas artes uma influência indireta, declarando sua maturidade e permitindo sua liberdade prosperar em sua própria independência. Mas na música, a influência do calvinismo foi muito positiva em razão da sua adoração espiritual de Deus, a qual não proveu um lugar para as artes mais materiais, mas deu uma nova função para o canto e para a música, pela criação de melodias e cânticos para o povo. O que quer que a velha escola tenha feito, tenha feito para unir-se ao desenvolvimento mais recente da música, a música moderna continuou algo alheio para o cantos firmos, porque nasceu de uma raiz completamente diferente. O calvinismo, por outro lado, não somente uniu-se a ela, mas sob a liderança de Bourgois e Gudimel, deu-lhe seu primeiro impulso, de modo que até mesmo os escritores católicos romanos são obrigados a reconhecer que nosso belo desenvolvimento da música no último e no presente século, em sua maior parte, teve sua origem nos hinos da Igreja herética. Não pode ser negado que, num período posterior, o calvinismo perdeu quase toda a influência nesse campo. Por um longo tempo, o anabatismo nos oprimiu com seus preconceitos dualistas e prevaleceu um espiritualismo doentio. Mas quando, por causa disso, com completo desprezo de nosso grande passado musical, o calvinismo é acusado por Roma de estupidez estética, é bom recordar que o grande Gudimel foi assassinado pelo fanatismo romanista no massacre de São Bartolomeu. Este fato é sugestivo, pois, como Duhem, perguntamos, aquele homem que com sua própria mão capturou e matou o rouxinol tem qualquer direito de criticar o silêncio da floresta? Encerramos aqui a leitura da quinta palestra do Dr. Kuyper, cujo tema foi Calvinismo e Arte. A sexta e última palestra, cujo tema é o Calvinismo e o Futuro, estará em um próximo vídeo.